to the moon, not because they are easy, but because they are hard. Roger, roll pitch. Começa agora o episódio de Cabeça na Lua, o novo podcast da Rádio Observador, para acompanharmos a missão Artemis II, que iniciou ontem uma viagem rumo à Lua. É a primeira vez em mais de 50 anos que o homem vai à Lua. A nave Orion saiu ontem da Flórida, nos Estados Unidos da América. Leva 4 passageiros, 3 deles norte-americanos e 1 canadiano. A missão vai durar 10 dias, embora este grupo de astronautas não chegue a pousar na Lua, vão apenas orbitá-la. O objetivo desta missão é, na verdade, perceber se há ou não condições para a lunar daqui a 2 anos. Já o objetivo deste podcast é acompanhar, a par e passo, tudo sobre esta missão. Eu sou o Ricardo Lopes. Hoje faz-me companhia Pedro Mota Machado, astrofísico, investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e também professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pertence também à União Astronómica Internacional. É um dos especialistas que nos vão ajudar a perceber melhor em que consiste esta viagem ao espaço. Seja muito bem-vindo, Sr. Professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. Obrigado eu. Ora essa. Sr. Professor, antes de falarmos do dia de hoje, neste episódio de estreia do Cabeça na Lua, importa dar destaque ao dia de ontem, ao dia do lançamento. É a altura que se roem as unhas, o lançamento é o culminar de todo o trabalho de largos meses, de todas as contas, todos os esforços. Houve um ligeiro atraso na descolagem, um problema com alguns parafusos, também com a temperatura de uma das baterias e alguns ajustes de segurança atrasaram um bocado a descolagem, mas tudo dentro dos parâmetros para assegurar uma viagem segura. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer, para nos ajudar a perceber, é: estes atrasos são normais neste tipo de missões? Completamente normais. Repare, a quantidade de variáveis que estão em jogo para algo tão complexo como esta missão é de tal ordem que o que é incrível é o facto de correr bem. Claro que há muito tempo para preparar tudo, para pensar em quase todos os cenários, mas a verdade é que há sempre alguns que superam a nossa imaginação. Claro. E por mais estranho que haja, na verdade, vai haver sempre algo de última hora que tem que haver uma mente humana a decidir. E eu acho que o que aconteceu foi que correu lindamente. Eu ainda estou um pouco em pulgas, porque foi realmente fantástico a maneira como vamos voltar a humanidade. Espero que, pelo menos seja esta a bandeira, a humanidade vai voltar ao espaço profundo. Mesmo o facto da missão Artemis II não pousar na Lua, mas há mais de 50 anos nós não tínhamos uma missão tripulada, que é o caso, que vá passar pelo espaço profundo. Porque até agora houve várias missões espaciais, obviamente, tripuladas até a Estação Internacional, até durante muitos anos com o vai-vem espacial, mas isto era o que nós chamamos as órbitas baixas em torno do planeta Terra. Portanto, agora vamos muito mais longe e eu acho que é o dialbar, é o começo de uma nova era em termos da exploração espacial, sim. Como disse, de facto é um momento fantástico, é soberbo, e é um momento que prendeu milhões de pessoas aos ecrãs por todo o mundo. É sinal de que o espaço continua a ser muito atrativo para as pessoas? Eu acho que sim, porque no fundo, se repararmos, numa altura em que nós infelizmente vemos tantas coisas terríveis a acontecer no nosso planeta. Isto é uma boa notícia, é uma notícia de cooperação, é uma notícia de colaboração, é uma notícia também de superação do ser humano em relação a dificuldades, porque, repare, o espaço é muito perigoso e para nós conseguirmos em conjunto chegar ao nível de complexidade e de eficiência que requer uma missão como a Artemis II, repare, a colaboração é uma missão, obviamente, da NASA, da Agência Espacial Norte-Americana, mas há uma cooperação muito forte da Agência Espacial Europeia e até de Portugal. Portanto, é um bocadinho nós também que vamos a voar na Artemis II, não é? Em que sentido é que Portugal contribui? Para já, porque Portugal pertence à Agência Espacial Europeia, que ajudou a desenvolver
várias componentes que têm a ver com a propulsão e com a missão, com a nave propriamente dita, Orion, e Portugal está ligado a alguns desenvolvimentos e tem algumas parcerias com a indústria portuguesa que vai estar representada não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, com vários mecanismos e treinos e software e também algum material que desenvolvido no âmbito da Agência Espacial Europeia, mas também com a indústria portuguesa. Portanto, eu acho que estamos todos de parabéns. E pergunto-lhe porquê agora, ou seja, já referimos aqui 2 vezes, já passaram mais de 50 anos desde que o homem foi à Lua pela primeira vez, voltamos agora a aventurar-nos nesta missão. Há alguma justificação concreta ou simplesmente agora é que foi possível? Eu acho que há todas as justificações para voltarmos à Lua, até porque, repara, a Lua acaba por ser um pouco um trampolim para os próximos passos da exploração espacial. Não faz sentido, e eu falo como cientista, não faz sentido nós pensarmos numa ida a Marte sem haver um treino prévio na Lua, porque a Lua é muito mais perto, aqui no nosso quintal, apesar de haver perigos inerentes, obviamente. Mas é engraçado dizer no nosso quintal, sendo que nós vamos chegar ao lado oculto da Lua, não é? Alcançando assim o ponto mais distante que o homem já chegou no espaço profundo, é a mais de 400 mil quilómetros da Terra. Exatamente. Não é propriamente no nosso quintal. Não é por muito em relação à missão Apollo, mas é verdade, é tal e qual como diz, nós nunca estivemos tão longe de casa como vamos estar dentro de alguns dias com a missão Artemis 2, é verdade. Mas repara, há muitas questões que têm a ver e que fazem sentido em voltarmos à Lua. Primeiro, porque nos últimos anos houve um grande desenvolvimento científico e, por exemplo, nós hoje já sabemos que a Lua é um pedaço da Terra. Ou seja, houve um grande corpo que embateu na Terra quando a Terra tinha-se formado há pouco tempo, portanto, vamos chamar a prototerra, e este corpo que nós chamamos Theia, este corpo que embateu na Terra arrancou um bocado da Terra. E este pedaço voltou a adquirir a forma esférica e hoje é a nossa Lua. E há evidência científica que mostra isto. Portanto, nós voltarmos à Lua é também uma forma de nós olharmos para nós próprios, para nós percebermos como humanidade de onde é que nós vimos, como é que a Terra se formou, como é que evoluiu. E também há algumas questões que eu diria mais prosaicas, mas que são extremamente importantes a nível económico, que tem a ver com o seguinte, que é algo que é fundamental hoje na indústria, como você tem pensado, são as terras raras, por exemplo, para a eletrónica, para os transistores, etc. Portanto, é algo fundamental. E é um bem muito escasso na crosta terrestre. Portanto, quando nós dizemos que são bens escassos na Terra, são bens escassos na Terra onde nós conseguimos chegar. Ou seja, na crosta terrestre. Mas como houve este grande impacto com a prototerra, que arrancou este pedaço que hoje é a Lua, quer dizer que algum material que estava mais profundo nas entranhas dessa prototerra que sofreu este embate, podemos vir a que agora explorá-los, está à superfície na Lua, ou seja, algo que faz imenso sentido, eu tenho quase a certeza que dentro de alguns anos se calhar nós os dois vamos estar a discutir isso, que é a mineração na Lua. Portanto, obter terras raras, que é algo de uma importância enorme em termos tecnológicos e industriais, e trazer de volta estas terras raras para o nosso planeta Terra. Não é uma coisa dentro do âmbito da missão Artemis, mas são precursores, são pioneiros. são pequenos degraus E, para... como tal, extremamente importante. Vamos agora virar as nossas atenções para este segundo dia de missão. Os astronautas dormiram cerca de 4 horas e meia, foram acordados ao som de Sleepyhead, da banda Young and Sick, pareceu-me uma informação relevante. Durante estas primeiras 24 Olha, horas... esta eu não sabia. Obrigado pela informação, gostei de ouvir. Durante estas primeiras 24 horas mantêm-se em órbita terrestre, também para testar os sistemas e fazer uma análise se de facto é seguro ou não prosseguir a missão. O que eu gostava de perceber é, os tripulantes são 4, não é? Estão fechados, e neste momento é apenas uma viagem ou os astronautas têm muitas coisas para fazer lá dentro? Eles não vão ficar aborrecidos, de certeza.
Há Pois. sempre inúmeras coisas que tenha que tratar, não é? Que tenha que estar de olho nos instrumentos, porque pode haver sempre algumas questões que não tenham sido previstas, mas há muitas ações que eles vão ter que tomar conta, vamos dizer assim, e que vão se revezando. Até porque, repare, até por uma questão de segurança, eles têm um treino de vários anos, como você sabe, Claro, imagino que sim. e a ideia é haver alguma redundância, porque havendo um acidente, havendo um problema qualquer com algum deles, Uhum. os outros têm que saber fazer as mesmas ações para o qual um deles será mais especialista, mas os outros têm que saber fazer também. Uhum. Em relação à missão, não é só um transfer, portanto, basicamente não é um Uber a transportar seres humanos Sim. com tudo automatizado, nem por sombras. E neste momento o que está a acontecer é que nós temos as órbitas baixas no planeta Terra e depois temos que passar para as órbitas altas. As órbitas baixas são mais perto da Terra, que nós chamamos do perigeu, e depois vai haver uma transferência para as órbitas altas na Terra, que nós chamamos de órbitas do apogeu, que é mais longe da Terra. Para quê? Para preparar o que nós chamamos uma órbita de transferência. E nós vamos usar uma órbita de transferência de baixa energia, que vai ligar de uma forma mais suave, mais curta e sem gastar tanto combustível a nave Orion da Terra até à Lua. Além de que vai haver alguns, nós chamamos flybys, portanto, a nave Orion à volta da Terra vai acelerar ganhando velocidade para que se atinja as velocidades necessárias. Nós chamamos a velocidade de escape, e a velocidade de escape no nosso planeta é à volta de 11 km por segundo, que é uma velocidade enorme. Daí, como nós vimos ontem, aquele grande foguetão fantástico, o SLS, que é uma máquina absolutamente incrível e que consegue fornecer essa energia que eu estava a referir, de modo a que a nave consiga chegar a velocidades tão altas que agora, nessa órbita de transferência, consiga atingir a velocidade de escape para conseguir afastar-se do planeta Terra, portanto não ficar menos sensível à atração gravitacional do nosso planeta e, consequentemente, conseguir fazer a viagem até ao nosso satélite, até à nossa Lua. Mas esta análise e estes cálculos que ainda é necessário fazer para perceber pronto, se é seguro avançar e prosseguir com a missão, eu calculo não, tenho certeza, como é lógico, há um grande apoio cá em baixo, não é? Permita-me esta expressão de leigo, cá em baixo, mas lá em cima os astronautas estão neste momento também eles a fazer a sua avaliação de segurança. Claro que a análise de risco tem que existir sempre em algo como uma missão, como a missão Artemis 2, claro que sim. Claro que muito está pré-programado, obviamente que muitas das contas foram feitas antes, mas como há sempre novas variáveis, um pequeno desvio de rota, uma variação na densidade da atmosfera da Terra, sei lá, um impacto de micrometeoritos, quer dizer, há uma data de questões que nós não conseguimos calcular todas as variáveis e é verdade que em tempo real muitas vezes tem que haver adaptações do que está pré-estabelecido. E como você disse, e realmente é algo importantíssimo e foi desenvolvido já há mais de 50 anos durante a missão ao Polo, que é o seguinte, há um centro de controle no Texas em que existe uma data de especialistas juntos que estão em permanente contacto com a nave e a receber telemetria da nave para saber exatamente em que condições e quais são as variáveis e o valor quantitativo de cada variável para poderem fazer as adaptações, testar cenários diferentes, fornecer soluções aos astronautas em tempo real quando é necessário. E isso é fundamental. É como se fosse, imagino, como se fosse um cordão umbilical
Hum. eletrónico, de telecomunicações, melhor dizendo, que está a ligar a missão Orion à sua mãe, que é o planeta Terra. Eh, Certo. A nível percentual, o senhor professor acha que a probabilidade da missão ter de ser abortada, eu sei que, como disse, há muitas nuances e coisas que não conseguimos calcular, mas diria que há pouca probabilidade de ser abortada? Eu acho que neste momento uma das fases mais críticas já passou. Repare, numa missão Ok. espacial em que há um lançamento e uma reentrada, que é o que vai acontecer com a missão Artemis 2 a correr tudo bem, existem dois casos que são de grande risco. Primeiro é o lançamento. Portanto, o lançamento ontem correu bem, correu, nós dizemos, nominal, portanto, de acordo com o previsto e o esperado, fora pequenas variações que eu diria que são de segunda ordem, ou seja, pouco relevantes. E existe uma outra fase de grande risco que é a reentrada na atmosfera. Porque a reentrada na atmosfera na Terra, imagina, vem a Com grande uma velocidade. velocidade absolutamente alucinante. Claro. De tal maneira que a fricção entre a nave e a atmosfera da Terra é de tal ordem que vai, inclusive, até ionizar as partículas da atmosfera que vão estar em contacto com a nave. E, por isso, há um certo período na reentrada em que nós, inclusive, perdemos as comunicações com a nave. Devido a isto, além de que a temperatura, como pode imaginar, devido à fricção, a temperatura é absolutamente um paroxismo superlativo da temperatura de tal ordem que há um risco muito grande, até porque uma das questões fundamentais é o ângulo de entrada na atmosfera tem que ser perfeito. Aí é mesmo uma questão de grande risco, porque se o ângulo não for perfeito, o escudo de proteção não vai ser eficiente para que se mantenha em condições de segurança o interior da nave e pode-se perder o controle. Portanto, O maior risco, então, estará neste momento já no regresso, na sua opinião? eu diria que o maior risco agora vai ser na reentrada. Portanto, o que, claro que Então isso não é sabemos bom, isso é positivo. se não há um asteroide colido pelo Claro. caminho. Eu acho que é muito pouco provável. Ou seja, tem tudo para correr bem nos próximos dias. Claro, se houvesse uma alunagem, como vai haver daqui a 2 anos, se tudo correr bem, aí nós temos este perigo que eu referi duplicado, até eu diria mais que duplicado, porque a alunagem, nós temos menos experiência, quanto à alunagem e depois o voltar ao espaço a partir da Lua, mas será também uma Momento situação de grande risco. Senhor professor, Mas para este caso, Diga, a missão conclua. Artemis 2, o que eu acho é que o risco agora, o maior já passou do lançamento e agora o próximo passo de grande risco vai ser a reentrada na atmosfera, sim. Nestes primeiros dias de missão e tudo a correr bem, para as pessoas que não estão dentro deste universo, passa a expressão, o que é que acha interessante estarmos atentos nestes próximos dias? Desculpe, mas eu não percebi. Perguntava-lhe, nestes primeiros dias de missão, que particularidades é que acha interessante estarmos atentos, no sentido das coisas que vão acontecer? Olha, uma que eu quero ver, não vou perder e que convido toda a gente a tentar seguir as imagens, é quando a nave se aproximar da Lua e quando começar a tirar imagens e enviar imagens da Terra vista a partir da Lua. E já há uns anos, quando nas missões Apollo e outras, estas imagens da Terra vistas do espaço, acho que foi uma mudança paradigmática, mesmo uma mudança filosófica para o ser humano. E eu acho que isto vai acontecer outra vez e espero que tenha um efeito benéfico, de quase paliativo no ser humano neste momento em que estamos a viver uma época horrenda e com uma barbárie e uma espécie de negação da civilização
como estamos a viver agora, e eu espero que o espaço nos volte a ajudar a reencontrar, a recentrar o ser humano em algo que seja benéfico, em algo que seja equilibrado e, mais uma vez, algo que acontece muitas vezes no espaço, que é a colaboração e a cooperação, que são fundamentais em qualquer equipe de investigação e de exploração espacial, ainda mais. Portanto, a sobrevivência de todos depende desta empatia, desta colaboração entre todos, e eu espero que o espaço volte a trazer como uma lefada de ar fresco, apesar de não haver ar no espaço, não é? Nem na Lua, mas que estas imagens sejam um refrigério para a nossa maneira de viver novamente e nos voltar a centrar nas coisas que são mesmo importantes. Pode ser que seja o espaço a fazer com que consigamos pôr os pés na Terra. Senhor Professor, Tal e qual. muito obrigado pela sua disponibilidade. Pedro Mota Machado é astrofísico, investigador e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esteve comigo, Ricardo Lopes, a analisar o arranque desta missão espacial do Artemis II. O homem vai voltar à Lua, não o faz há mais de 50 anos. Nós, na Rádio Observador, vamos acompanhar esta viagem a par e passo para garantir que nada lhe escapa, por isso mantenha-se atento e não seja apanhado com a cabeça na Lua. We choose to go to the moon, not because they are easy, but because they are hard. Roger, roll pitch.